by Jones, sejam todos muito bem-vindos. Professor Jones Vilacres passando aqui já para te avisar para você separar o nosso material de hoje, porque nesta aula, como a gente prometeu, coluna e quadril. Separa o material para a aula de hoje, que é super simples. Um bastão, acredito que você tem um cabo de vassoura em casa. Uma faixa elástica, você pode utilizar uma faixa elástica de diferentes tamanhos, então para isso você precisa ter pelo menos alguma coisa que você possa utilizar nos movimentos que nós vamos fazer para alongamento de posteriores de coxa. E por último, o nosso colchonete, que é um material essencial para quase todas as aulas de postural, uma vez que aulas de postural nem sempre são todas realizadas em solo. A maioria das vezes eu gosto de trabalhar muito em relação à posição de pé. E para a gente começar essa aula de hoje, espreguiça. Tira toda e qualquer tensão que você coloque na coluna. Solta o peso e vai lá embaixo. Desce devagar, solta o peso. Estende os dois joelhos. Sobe flexionando os dois joelhos. E lembra, como esta aula vai ser algo em torno de coluna e quadril, eu preciso que você faça uma rotação do seu tronco dentro do próprio eixo, sem mexer o quadril. Em geral, nós queremos fazer este movimento, mas eu vou pedir para que você faça pausadamente, sempre projetando as nossas cristas ilíacas, os cílios para frente, sem torção do quadril junto, ok? 3, 2, 1, eu paro aqui, aproximo um pouco mais os dois pés, flexiono os dois joelhos, desço devagar, inspiro e expiro, giro os ombros. Movimenta comigo, ó. Flexionei, desci e subi. Inspira, gira os ombros, expira. Inspira, expira. Mobiliza com o máximo de tranquilidade, sem fazer com muita velocidade, para que você perceba qual é a região que está mais sensível na sua coluna. Em geral, as pessoas sentem muita dor na região lombar. No meu caso, por exemplo, eu sinto uma dor mais próxima da torácica. Então, eu preciso que você tenha a percepção de flexionar o joelho, enrolar lá embaixo a coluna e desenrolar bem devagar. Mais uma vez, alinhei, flexionei, solto o peso, desenrola devagar. Primeiro movimento, eu vou pedir para que você afaste as duas pernas, inspire e cresça o máximo possível. E aqui eu vou pedir para que você estenda os dois braços, sem transferência posterior. Eu não faço inclinação para trás, eu apenas cresço os dois braços e imagina um fio subindo da minha cabeça, crescendo, flexionando, soltando bem devagar. Inspirei, flexionei, desenrolei e subi. De novo, cresce, 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 alonguei, inspirei, flexionei, desci, solto o peso e desenrola devagar. Lembra, como é uma aula voltada para coluna e quadril, ainda estou na movimentação de flexão de coluna. Ainda não trabalhei nem extensão e muito menos as rotações como exercício. Inspira, flexiona e expira, soltando todo o peso lá embaixo. Soltei o peso, encaixei. Agora eu trabalho com as flexões laterais. Afastando um pouco mais as duas pernas, eu vou flexionar o joelho de uma das bases, estendendo a perna da outra e devagar eu faço o movimento do quadril com a coluna. O quadril projeta-se para um dos lados e a coluna se projeta para o outro. Faz a transferência de um lado para o outro, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Quando eu faço essa movimentação, eu preciso que você faça uma transferência do quadril lá para trás, sempre lembrando que todos os nossos músculos
que envolvem abdução, adução do nosso quadril, precisam trabalhar em conjunto para alongar e trabalhar essa mobilidade. Inspirando, expirando, inspirando, soltando no centro agora. Solta o peso, afastando mais ainda as duas pernas. Flexiona os dois joelhos, desenrola lá embaixo, encaixa, sobe, estende as duas pernas, desenrola a coluna. E agora crescimento, ó, dos dois movimentos, inspirando e expirando, como se eu fosse pegar a ponta do meu pé e eu trabalho o alongamento do dorsal, ó, em relação ao lado contrário para o qual estou descendo. Inspirei, expirei, inspirei, expirei. Últimas duas vezes. Inspira, expira. Soltei no centro e agora, circundando o quadril, eu vou aproximar os dois pés e agora solto o quadril em movimento circular pela base da coluna, aonde eu preciso que você transfira para trás, fora e dentro, ó. Trás, fora e para frente. Para um lado primeiro e depois para o outro. Faz a transferência do mesmo modo, tenta deixar a parte torácica parada. Quando eu faço isso, eu tento mobilizar apenas a musculatura da parte inferior, próximo ao quadril. 3, 2, 1, para devagar. E ao centro eu vou colocar o meu pé direito à frente, perna esquerda atrás e vou buscar a ponta do meu pé lá embaixo, joelhos estendidos, flexiona, desenrola e volta, encaixando a coluna totalmente ao mesmo lugar. De novo, inspirei, flexionei, expirei. Mais uma vez. Flexionando, ó, estendendo, leva lá embaixo. Flexionei embaixo, subo e desenrolo, encaixando tudo de volta no lugar. Trocando o lado, eu coloco a minha perna esquerda à frente, direita agora atrás e faço a mesma movimentação. Eu estendo os dois, vou buscar a ponta do meu pé à frente, flexiono e desenrolo. Lembra que eu quero que você trabalhe o conjunto do quadril com a coluna. Estendo, alongo as posteriores de coxa, flexiono e desenrolo devagar, colocando toda a minha coluna de volta. Mais uma vez, extensão, ó, dos joelhos, flexão dos joelhos e extensão da coluna. Última vez. Extensão dos joelhos, flexão da coluna, flexão dos joelhos, extensão da coluna. Pronto. Nós trabalhamos o movimento de flexão, tanto frontal e levemente as laterais. Isso tudo em relação à nossa parte da coluna e levemente colocando o quadril em ordem. Para isso, eu vou pedir para que você pegue o bastão ou, como eu tenho aqui, um cabo de vassoura, projete ele à sua frente, mais ou menos, ó, na mesma linha, tá? Da distância do seu braço, eu seguro, afasto as duas pernas e faço a transferência lá para trás, alongando posteriores de coxa, com os joelhos flexionados, ó, flexiona, 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 e agora eu estendo e subo devagar. Inspirei, mais uma vez, flexiono os dois joelhos, cresce para frente, estende os dois joelhos e sobe devagar. Perceba que eu trabalho o alongamento de posterior de coxa
e trago a mobilidade do meu quadril lá para trás, ok? Então eu posso trazer mais perto e fazer levemente com o cotovelo flexionado, o que não me favorece. Eu gostaria que você estendesse o máximo possível o braço, como se eu estivesse alongando o máximo possível as costas. Afasta um pouco mais as duas pernas, apoia lá na frente, encaixa, transfere lá para trás, extensão dos joelhos, flexão, estende o braço à frente, estende os dois joelhos, projeta isquios, os ossos do quadril, lá para trás e para cima, inspirando, expirando, desenrolo. Pronto, primeira movimentação simples para que você tenha noção de como vai trabalhar a sua coluna quando você precisa alongar o máximo possível. Agora, com um dos lados, eu finco o bastão ou o cabo de vassoura que você tem aí e trago o pé para cima, com ele flexionado, joelho flexionado e quadril flexionado. Aqui eu preciso de uma movimentação para que você comece a entender o eixo no qual eu estou trabalhando. Eu levo lá atrás, eu levo acima e atrás, acima e atrás. Começa a perceber qual musculatura você utiliza tanto para levantar esta perna com o joelho flexionado, como para estender ela com o joelho flexionado também. 5, 4, 3, 2, trocando o lado devagar. A mesma coisa para o outro lado. Finco o bastão, alinho, postura, flexões, 3 eixos. Inspirei, expirei. Inspirei, expirei. Mobiliza o máximo possível sem afetar a postura. Eu quero que você faça a movimentação sem transferência frontal ou sem transferência posterior. Eu levo lá para trás. 2, 1 e volto devagar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, porém eu não vou levar o bastão ao lado. Eu vou levar o bastão na minha diagonal à frente e aqui eu faço a transferência fora, trás, subo e desço. Agora eu quero que você traga com abdutores e adutores e não mais flexores de quadril e extensores do quadril. Então eu vou parar na mesma posição, trazer o bastão da lateral levemente à frente, inspirar, trazer à frente, cruzo à frente, cruzo atrás, sem mexer no alinhamento da sua coluna. Eu posso projetar o pé levemente para fora, em diferentes ângulos, para que você perceba quais musculaturas estão sendo utilizadas ao longo de todo o exercício. Então eu posso fazer pé para dentro e pé para fora, ou pé para fora, calcanhar para dentro. Trocando o lado devagar, eu troco da mesma maneira. Eixo lateral, eixo diagonal, inspirei, ponta do pé levemente para fora, calcanhar e ponta, inspirando e expirando. 2, 3, 4. Percebe lá no quadril como é que ele se comporta, que musculatura profunda você utiliza para trabalhar os adutores e os abdutores em conjunto. Mais uma vez, parei dentro, parei fora e soltei. Devagar, eu vou unir os dois calcanhares e agora trabalhar os eixos totalmente juntos. Coloquei os dois pés juntos, formando levemente a letra V, só que um pouco mais aberta. O que vai me facilitar é isto aqui. Como eu estou trabalhando a coluna e o quadril, eu posso segurar à frente ou um pouco mais próximo e vou devagarinho, ó, flexionando o joelho, transferência posterior, desço, 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 opa, meu calcanhar quer sair ou a ponta do pé. Aqui eu posso afastar, estender os braços à frente e devagar estender os dois joelhos. Flexionei, estendi.
A cada flexão e extensão, eu quero que você transfira o peso do quadril lá para trás. Eixos eu vou colocar mais estendidos, inspirando, expirando. 5, 4, 3, 2, ai, voltando devagar, transfere agora o bastão para cima. O que é muito importante é que você perceba que quando eu diminuir a base e trabalhei este movimento, eu trabalho dentro do que eu já trabalhei dentro das outras aulas também, que é eixo, tornozelo, joelho e quadril. Para isso, para o próximo movimento, na mesma posição, o bastão vai estar aqui, eu vou flexionar os dois joelhos, mobilizar, inclinar levemente atrás e estender, ó. Inspirei, expirei, inspirei, expirei. A cada extensão dos joelhos, eu quero que você faça devagarinho o plié, ok? E eleve o máximo possível, estendendo a sua coluna sem forçar. Então eu faço isso, isso, inspirei, expirei, abrindo bem o peitoral, mais 5 vezes. Flexionei, estendi, flexionei, estendi, mais 2. Isso, mais uma. Inspirando, é agora. Para, estende a coluna o máximo que você puder, sem forçar nada na parte posterior. Eu trabalho apenas na extensão da coluna e volto devagar. Agora, nessa mesma posição, eu vou separar levemente os dois pés e vou trabalhar o eixo para a flexão lateral do tronco. Inspirando, eu faço este movimento. 1 e 2. Perfeito? Então, o trabalho junto comigo vai ser: eu estava em posição com calcanhares juntos, eu afasto um pouco mais, trabalho dentro de uma distância razoável, ó, mais ou menos um pé afora do eixo, flexionando os dois joelhos, estendo e transfiro. 10, 9, 8, 7, 6, peitoral aberto, 4, 3, 2, ai, voltando bem devagar, piso com um dos pés ao centro, o outro volta e vai ficar em posição 90 graus. Um apontando para frente, o outro apontando para o lado. E o que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar um eixo de abertura e rotação da coluna. Tá, Jones, mas eu não poderia trabalhar com os dois pés juntos? Pode, mas perceba a minha limitação. Eu giro até aqui, eu giro até aqui. Quando eu tenho um dos eixos abertos, eu consigo fazer uma transferência com uma rotação da base da minha coluna, para que você perceba a musculatura da região lombar trabalhando em contraposição quando você faz o movimento de rotação dentro do eixo da coluna. Para isso, ó, direita em eixo frontal, esquerda levemente girada para fora. Eu abro inspirando, expirando. Se eu virar de frente para você, eu preciso que o meu bastão passe pelo centro e esta abertura lateral, ela tenha um bom alongamento, porque muitas pessoas vão parar mais ou menos dentro do próprio eixo. Eu quero que você abra o eixo e ele facilita com que você tenha este giro, principalmente na parte inferior da coluna. 2, mais uma e voltando. A mesma coisa de equilíbrio para o outro lado. Pé esquerdo agora vai apontar para frente dentro do mesmo eixo, tornozelo, joelho e quadril, 90 graus de apoio, aonde eu vou ter um pouco mais de amplitude, porque eu sou destro, então eu consigo ir numa rotação um pouco maior, e o eixo escapular, né, o tóraco,
ele vai ter maior amplitude. Por isso é muito importante você trabalhar pelos dois lados. Por mais que o exercício pareça que não tenha tanta efetividade para os dois lados. Então eu inspiro abrindo, expiro, abro, posterior, lateral, posterior. Lembre-se sempre de permanecer com o abdômen contraído, o umbigo lá para dentro, como se você quisesse colocar a fenda do seu umbigo lá embaixo, lá dentro. 2. Isso, isso. Inspirando, expirando. Abertura e mais uma vez. Ai, solta o bastão devagar. E sente a mobilidade da sua coluna da seguinte maneira. Flexionando os dois joelhos com uma base um pouquinho mais aberta do que a linha do seu quadril. Agora eu quero que você faça o mesmo movimento que nós fizemos a primeira vez e perceba como é que vai se comportar na hora que você faz a descida e a subida. Por aqui você já consegue perceber que eu já consegui ganhar um pouco mais de mobilidade para fazer o movimento. Por isso, eu, flexionando, inspiro e expiro. Ó. Flexiona, estende, desenrola. Mais uma. Flexiona, inspira, expira. Mais uma vez. Flexiona, desce, sobe. Impercepção. Eixo do quadril que nós trabalhamos, basicamente foi na região mais próxima da lombar. E agora eu vou trabalhar com esta mobilidade e esta soltura. Nós fizemos frontal e nós fizemos laterais, correto? Então se você não percebeu, volta alguns segundos, alguns minutos dentro do vídeo e perceba que nós fizemos com o joelho flexionado e depois com perna completamente estendida. Para isso, eu volto para o bastão, coloco ele na minha base. Como eu sou uma pessoa destra, eu vou começar com o meu lado direito. Eu vou colocar ele confortavelmente do meu lado, para que eu tenha um melhor apoio. E para isso, eu não vou mais fazer com a perna flexionada. Aqui é isto, isto e isto. É um eixo, ó, frente, trás e lado. Frente, trás e lado. Flexão, extensão, abdução. Perceba que eu não trouxe a adução para o jogo. Por quê? Para não ter esta compensação de jogar o quadril para o lado de fora e o outro para dentro. Perfeito? Então eu vou colocar inspirando, expirando, inspirando, expirando. 1. Perna estendida. 2. Sem desmontar a postura. 3. Inspira, abre. 4. Isso, sobe. 5. 6. Puxa o ar e solta o ar. Trocando o lado agora bem devagar. Encaixe, alinhamento. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. 1. 2. Isso. 3. Sem parar. Alinha, sobe. 4. 5. 6. Mais uma. 7. Pronto. Agora que você já começou a destravar o quadril, agora vem a parte mais importante. Solta o bastão para um lado. Por enquanto, ele não volta para o jogo. Aonde eu quero? Lembra do movimento circular? Nós vamos voltar para este movimento para que você perceba exatamente como vai funcionar essa rotação com uma melhor amplitude em relação à primeira vez que nós fizemos. Para isso, afastando as duas pernas, solta o quadril lá para trás e faz o mesmo movimento alternando para um lado e para o outro. Inspirando, expirando. E aqui, agora eu preciso que você mobilize a coluna e a cervical para que tudo em conjunto tenha uma posição confortável de fazer. Por mais que você olhe para baixo,
Eu quero que você permaneça com o alinhamento da coluna. De que maneira? Isso. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Então eu faço toda a circulação dentro do próprio eixo. Mais 2 movimentos. Inspiro, expiro. Mais uma vez. Inspiro, expiro. Perfeito. Agora, volta com o bastão e nós vamos enfatizar o quê? A soltura do quadril através de um alongamento simples que, em geral, as pessoas costumam fazer em solo. Mas eu quero que você trabalhe dentro da percepção do pé, da percepção da rotação do fêmur, que vai fazer essa posição, e da transferência para trás. Aqui você vai sentir um alongamento do glúteo e levemente dos rotadores do seu quadril, que são os músculos que fazem o movimento de rotação interna e rotação externa. No caso, quando eu faço uma rotação externa, eu estou tentando alongar os rotadores internos, ok? Então, perceba que eu vou segurar. Como eu vou fazer para o lado direito, a minha segurança vai ser através do lado direito. Flexionando, alinhando, e agora faz a transferência flexionando o joelho da base e mantendo o alinhamento da postura. Peitoral aberto, abdômen contraído e alinhamento. Se você perceber, eu estou lateralmente, ó, com total alinhamento aqui atrás. Eu posso descer ainda mais, o que vai enfatizar mais ainda o alongamento, ok? Inspirando, eu faço tudo isso, ó, flexionando e controle da sua respiração. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, faz a troca devagar. Perceba que agora eu vou para o eixo esquerdo. Braço esquerdo, flexionei, alinhei, girei, encaixei e desço. Alonga e vai descendo cada vez mais. Em geral, pessoas com ciático travado, elas gostam de fazer isso aqui para que dê um certo alívio, principalmente para a musculatura do piriforme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, eu volto dentro do meu eixo. Afasto um pouco mais as duas pernas e agora eu faço uma transferência jogando o quadril levemente na diagonal. O bastão eu vou alinhar ele na mesma diagonal e transfiro alongando, ó, toda a musculatura do dorsal. Aqui eu empurro o bastão para frente e jogo o quadril para o lado e para trás. 3, 2, 1, voltei, troco o lado, finca, mesma coisa. Flexiono o joelho, estendo a base e vou buscar o outro lado do bastão. Cresce, empurra o bastão e alonga bem as costas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eu volto devagar. Agora, para frente. Afasta mais ainda as duas pernas. Flexiona levemente para destravar os joelhos. Finca o bastão à frente. E agora solta o peso para trás, isso, e para baixo. Eu tento alongar agora posteriores de coxa, minha parte sural, ok? E ao mesmo tempo projetar os isquios para me dar mais mobilidade posterior. Inspirando, expirando. Inspirei, expirei, flexionei, estendi. Flexionei, estendi. Flexionei, estendi. Veja que eu consegui descer cada vez um pouco mais. 3, 2, 1 e volto devagar. Um exercício que poderia parecer tão simples, não é dos mais simples. Por isso, para o próximo movimento, eu deixo meu bastão de lado e agora eu vou para o solo. Para isso, traz para mim o seu colchonete, coloca ele no solo e você pode ficar de joelhos. Para esta parte de mobilidade, eu vou pedir para que você faça o seguinte: projeta o quadril para frente, transferência
Eu vou abrir para o lado direito e devagar eu vou fazer a minha projeção como eu fiz na outra aula. Eu vou mobilizar, alinhar e soltar. Agora eu vou trabalhar na mesma coisa, só que eu vou trabalhar o eixo do tronco junto com o eixo do quadril. De que forma? Eu vou da posição de joelhos para a posição de abertura, levo meu braço contrário ao solo e agora sim eu faço uma torção e uma projeção à frente do meu corpo, para que eu tenha mobilidade e alongamento ao mesmo tempo. Eu rotaciono, olho lá para trás e transfiro para o lado. Inspirei, expirei. Inspirei, expirei. Projeta mais ainda o quadril para baixo, sem tirar o pé de trás do eixo, ok? Perceba que eu não estou forçando o meu pé para baixo, eu estou forçando o meu quadril lateralmente. Eu quero uma maior abertura dos adutores, eu quero ganhar mobilidade nesta região, neste complexo. Para isso, quando eu faço a torção, eu estou abrindo cadeia cruzada posterior, ok? Principalmente pela região próxima à lombar, que se liga à sua escápula e, porventura, você vai fazer a torção e em seguida a projeção lateral. 3, 2, 1, encaixe, torção, inspira, é agora, projeta e torce mais ainda. 5, 4, 3, 2, eu volto bem devagar. Trabalhando a próxima mobilidade, eu trago o eixo de volta, projeto meu quadril à frente e agora piso com o outro lado. É a mesma coisa. Tudo você vai fazer da seguinte maneira. Lembra, eu coloco a minha mão contrária ao solo, faço a torção e faço a projeção. Levo, levo, levo e vou puxando e rotacionando o meu corpo. Inspirei. Expirei. Mais uma vez. Mão no solo, rotação, flexão, projeção e rodo. Segurando, eu tento torcer um pouco mais e volto devagar. Mais uma vez. 3, 2, 1. Flexiono, trago, encaixo, rodo e puxo. Traz. Inspirando, cresço, 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 giro. E volto bem devagar. Pronto. 2 partes de soltura do seu quadril já foram feitas. Permanecendo nessa posição, eu não quero que você sente sobre os calcanhares. Eu quero que você finque as 2 mãos no solo e projete isquios, que são os ossos do seu quadril, para trás e para cima. Eu encaixo, empurro o meu quadril lá para cima, estendo os 2 joelhos e agora forço o alongamento lá atrás e brinco com o meu joelho direita e esquerda, flexionando bem devagar e empurrando mais ainda o solo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, volto devagar, encaixo, solta tudo. Agora, pode apoiar de volta aqui, alinhar e somente projetar lateralmente. Faz a abertura, encaixa e solta o peso bem devagar. Deixa com que o adutor alongue naturalmente. 3, 2, 1, volta. Faz a troca, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Aqui eu posso apoiar para que eu vá assentando naturalmente, sem forçar absolutamente nada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volto bem devagar, finco novamente as 2 mãos no solo, encaixo a ponta dos pés lá atrás, empurro e estendo. Brinco, direita, esquerda,
e vou crescendo lá para trás e para cima. 5, 4, 3, 2, ai. Volto devagar. E agora, lembra que eu pedi para você um elástico ou uma faixa? É exatamente para isso. Eu vou pedir para que você estenda todo, ó, os dois pés e as duas pernas, traga para a posição sentada, trago a minha faixa e passo na linha medial do pé, ok? Lá no meio do arco do pé mesmo. Estendo, aqui como eu tenho uma faixa elástica que é de resistência super leve, eu posso fazer o seguinte, dobrar em dois e puxar. Aqui, alinho os meus quadris, os isquios, e vou descendo bem devagar, ó. Traciono, 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 traciono e puxo até eu conseguir o máximo de alongamento. Se eu não preciso delas, eu posso simplesmente segurar por baixo e puxar levando a testa em direção ao joelho, ou melhor, crescendo e levando a testa em direção às pernas. Inspirei, expirei, alonga a cadeia posterior, tenho dificuldade, volta para a faixa, inspira, relaxa e puxa bem devagar. Você pode fazer dentro do seu limite. Não consigo fazer com os joelhos estendidos, não tem problema, você faz com os joelhos flexionados. 3, 2, 1 e volto devagar. Dentro do mesmo eixo, joelho da perna direita agora vai para o lado e para trás. E eu passo apenas do lado esquerdo. Seguro com a mão direita e vou puxando em posição que eu fique virado e torsionado. Puxa, 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 abre. Inspirei, expirei, torço. Eu puxo para ganhar mais mobilidade, alongar este lado que está com a faixa e ao mesmo tempo torsionar e aliviar a tensão que eu estou colocando sobre a coluna. Volto bem devagar, a mesma coisa para o outro lado. Eu vou passar a minha perna esquerda girando para trás, encaixo, alinho, pego a minha faixa, passo de volta lá atrás do meu pé e agora sim, puxo com a mão esquerda, como eu estou com o lado direito, e torciono ele para o outro lado. Puxa, 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 inspira, expira, inspira, expira e volta devagar. Mais uma vez, eu volto para o centro, coloco os meus dois pés alinhados e agora, sola com sola dos pés, colocando os isquios e o quadril de volta ao eixo, eu junto os dois, seguro por baixo, puxo e entro em posição, onde eu posso puxar o máximo possível, alongando as minhas costas, abro o peitoral, giro os ombros para trás e permaneço nessa posição. Segurei, devagar, agora é a hora que você vai descendo o tronco, jogando o quadril para trás e levando as duas mãos lá à frente. Como você tem esta limitação do quadril, eu quero que você vá com as mãos bem devagar até você tentar ter consciência de como você vai colocar a testa lá no dedão do pé. Jones, eu não consigo, não tem problema. Eu preciso que você vá colocando os cotovelos para baixo, fechando o arco e ao mesmo tempo alongando as costas. Ganhei mobilidade, o que eu posso fazer? Eu posso puxar mais ainda, alongando, inspirando, solto devagar e agora eu projeto um dos pés à frente com a ponta do pé e solto. Inspirei, jogo o outro para fora em ponta do pé, inspirei, expirei, alterna 1 e 2, 1 e 2. Ganha mobilidade pelo quadril e pela coluna,
e acerto os isquios ao mesmo tempo. Eu transfiro o peso lá para trás, giro os quadris, ó, a polpa dos meus glúteos. Eu posso acertar lá para trás e crescer para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Inspira, expira, inspira e agora solta bem devagar ao centro. E se você tiver mais mobilidade, eu peço que você abra mais ainda e tente descer o máximo possível, se você conseguir colocar. Jones, eu tenho uma hipermobilidade. Afasta mais ainda os dois pés e aí eu consigo fazer maior transferência do peso para baixo. Segurando. 5, 4, 3, 2, voltando bem devagar. Junto os dois pés, alinho os dois pés, empurro o quadril, alinho em posição qual? Cócoras ou agachado. Encaixo, seguro, flexionando os dois joelhos nessa posição, às vezes pode parecer desconfortável. Você pode separar um pouco mais, permanece, encaixa as duas mãos no chão, estende devagar e agora sobe. E agora espreguiça e cresce, porque do jeito que nós começamos é o jeito que nós terminamos. Encaixei, inspirei, expirei e soltei. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. O Wellme Health Program, afinal de contas, atividade física precisa ser inclusiva e adaptada à sua necessidade. Professor Jones Vilacres, lembra, se perdeu, volta em alguma das outras aulas, porque uma aula vai te levar ao melhor desenvolvimento da outra, por isso não falte a nenhuma aula. Mais uma vez, muito obrigado e vambora!